um estagiário está participando de um treinamento de informática em determinada empresa. Ao abordar o assunto de conceitos e organização de arquivos, o instrutor informa que 1 byte equivale 2 pontos. Ou seja, está lá, né? Estagiário participando desse treinamento, e aí o instrutor fala, olha, 1 byte é a mesma coisa que... Olha as opções que caíram. Equivale a 2 megabytes. Equivale a 1024 kbytes. Armazena 64 bits. Pode assumir 256 valores distintos. É suficiente para representar o texto SESG. Vamos lá, já está marcado aqui, mas vamos entender. Pessoal, 1 byte. O computador, né, embora você veja texto, imagens na tela, ele é um sistema que trabalha com um sistema de numeração binário. O que isso equivale? Equivale que o computador, lá no seu núcleo, ele o utiliza para identificar e realizar cálculos e trabalhar com a informação que nós estamos buscando, um sistema que só possui 2 dígitos, por isso que é chamado de sistema binário. Que dígitos são esses? É o dígito 1 e o dígito 0. Bom, legal. E daí, professor? Só que somente esses 2 dígitos, o dígito 1 e o dígito 0, eu não conseguiria visualizar uma informação útil para mim, uma palavra, uma imagem. Então, foi montada uma estrutura, uma cadeia de números binários, um grupo de números binários, que somados, eu consigo, né, os desenvolvedores conseguiram, os projetistas, os engenheiros conseguiram fazer com que através desse grupo de números binários, vários números 1 e 0, eles somados fossem, através deles fosse possível converter isso em alguma coisa útil para o usuário, ou seja, algo inteligível para o usuário, algo que ele consiga olhar e compreender e ser útil para o seu dia a dia. Essa cadeia de caracteres é o que nós chamamos de byte, ou seja, é um conjunto de 8 números binários, que podem variar, né? Vários números zeros, vários números 1, mas sempre formando 8 blocos, um bloco com 8 dígitos. E aí, pessoal, se você olhar aqui, não tem essa informação. A 1 byte equivale a 8 números binários ou 8 bits. Ele te dá informações extras. Nenhuma dessas aqui está falando sobre isso, 8 bits. Por isso que o aluno tem que entender como é que funciona, como é que é esse processo. Eu vou voltar aqui, só um minuto. Tá aqui embaixo. Vamos tentar entender, pessoal. Voltando para cá. Eu falei para vocês, deixa eu botar aqui. Que um conjunto de 8 bits, entenda que isso aqui são números 4 número 1, 4 número 0. Isso aqui é a mesma coisa, é igual a 1 byte. Sendo que, no universo da informática, se eu fosse contabilizar tudo que eu preciso em bytes, seria impossível. 1 byte, com esse grupo de números que eu acabei de colocar aqui na tela, eu consigo formar o quê? Uma letra, um caractere do meu teclado, um símbolo, coisas simples. Para eu formar uma palavra, um texto grande, formar uma imagem, eu preciso de um grupo enorme de bytes, ou seja, um grupo grande de números que são sempre variando ali de números 1 e 0. Então, os desenvolvedores, para facilitar na hora da gente contabilizar quantos bytes tem, quantos bytes eu vou precisar, eles criaram cadeias que mostram, que demonstram estruturas maiores de armazenamento. É o caso do kbyte. Vou apagar aqui. Então, guarda essa informação, tá? Isso aqui equivale a 1 byte. Qualquer variação de números 1 e 0, desde que sejam 8, equivale ali ao meu byte. Como contabilizar o número em byte ficaria muito complicado, né? Para mostrar a quantidade, para mostrar quantos deles eu preciso para ter uma informação, desenvolveram estruturas que representam quantidades maiores. É o caso do que nós chamamos de kbyte ou KB. Um kbyte, gente, é como se fosse 1024 daquele número que eu coloquei para vocês
aquele número lá que eu coloquei, né? Que foram 4, número 1 e 4, número 0. Se eu precisasse de uma cadeia de 1000 desses, 1024 desses, eu posso dizer, olha, eu tenho 1024 bytes, que podem variar, né? Não necessariamente sempre 11000, ou eu posso dizer, olha, eu vou precisar de 1 kbyte. Então, 1024 bytes equivale a 1 kbyte. Legal. Mesmo assim, com o passar do tempo, contabilizar as coisas em bytes ficou muito complicado. Por isso, eles criaram uma outra estrutura chamada megabyte, ou MB, que equivale a 1024 desse cara aqui de cima. Então, eu posso dizer, olha, eu agora estou trabalhando com 1 megabyte ou 1024 kbytes. É a mesma coisa. Eu estou falando da mesma quantidade. Se você for fazer uma analogia, é parecido com quando você usa um sistema de numeração para definir distâncias. Você não fala, olha, eu fui até um determinado local, eu percorri 1000 metros. Você não fala isso, você usa quilômetros para especificar isso. Olha, eu gastei 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros. Você até poderia usar, né, falar em metros, mas ficaria um número tão grande que se criou essa convenção para facilitar a compreensão, usar sistemas de numeração que expressem maiores quantidades. Em compensação, você não tem que trabalhar com tantos dígitos, com tantos números. Assim como, depois do megabyte, chegou um ponto que já não era mais suficiente contabilizar as coisas em megabytes, criaram o gigabyte, que é a mesma coisa que 1024 mega. Repara o seguinte, gente. Eu falei para vocês do byte. Estou dizendo que contabilizar as coisas em byte fica muito difícil. Falei que byte é um conjunto de números 1 e 0 somados, né? 8 dígitos, 8 números desses formam o byte. Para contabilizar as coisas ficaria muito complicado fazer isso em byte. Em byte foram desenvolvidas estruturas que representam quantidades maiores, que é o caso do kbyte, do megabyte, do gigabyte. E na prova lá, naquela questão, você tem... Vamos voltar para cá? Coisas que poderiam te levar a errar. Olha para cá. Equivale a 1024 kbytes? Não. Né? 1 byte? Não. 1024 kbytes seria a mesma coisa que 1 megabyte. Então tá errado. 2 megabytes piorou. Naquele exemplo que eu dei para vocês, 2 megabytes é um conjunto de 1024 desses bytes aqui. 64 bits. Não, vocês viram comigo que 1 byte é um grupo de 8 bits, 8 números binários. Por que a resposta pode assumir 256 valores distintos? Por quê? Vamos tentar entender, gente. Isso é um byte, né? Isso aqui é o meu byte. Um conjunto de 8 dígitos binários, 8 números que podem variar 1 e 0. Legal. Mas sempre 1 e 0. Você não está vendo aqui um número 2, um número 3, um número 4. Sempre 1 e 0. Bom, se ele tem 8 dígitos, né? E só pode variar 2 números, você só sempre vai ver ali ou o número 0 ou o número 1, isso significa que num sistema de exponenciação, se eu fosse contabilizar quantas combinações eu posso fazer com isso, com 1 byte, é a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, um sistema binário, ou seja, tem 2 possibilidades, que contém 8 dígitos. Quantas combinações, quantos tipos de variações eu poderia fazer aqui? Se você pegar a sua calculadora, ou se você é bom de matemática, faz de cabeça, você vai ver que esse número
equivale à quantidade de 256 possibilidades. Por isso, dentre aquelas opções que nós temos, essa é a resposta correta. Nenhuma outra que tem ali satisfaz a condição de um byte. Um byte realmente, ele pode equivaler a 256 possibilidades. Vamos voltar para lá? Resposta correta, né? Letra D de dado pode assumir 256 valores distintos. A combinação ali favorece a eu transformar aquela informação em 256 coisas diferentes. Tudo bem? Então, cuidado, ó, porque pode, se você não souber muito bem essas variações, né? O que representa um byte, um kilobyte, um megabyte, o que é um bit, quantos bits tem um byte, você certamente erraria essa questão. Né? Você poderia ser induzido a marcar o 1024, a marcar os 64 bits, por uma questão de não lembrar ou desconhecer mesmo como é que se formam essas cadeias de dados no sistema de informação de informática, no sistema de computação.